Bom, pessoal, chegamos à nossa aula 7 de entalhes. Nós fizemos na aula 6 aquele entalhe meia-lua, o entalhe pescoço, como alguns gostam de chamar. Eu vou aproveitar esse resto de toco de caibro para completarmos a nossa aula 5. A aula 7 de hoje, ela vai completar aquela aula daquele dia que nós fizemos o telhadinho. Na verdade, o telhadinho era uma preparação para o entalhe diamante, que é ainda mais fácil que esse entalhe que fizemos na aula 6. E também agrega valor à venda final do seu móvel. Então, o que eu vou fazer? Como eu usei esse lado para fazer o pé pescoço, eu vou usar esse lado do caibro para fazermos o exercício do pé diamante. Aquele esquema que você já conhece. Vamos pegar o nosso esquadro e achar qualquer canto, qualquer lado, vamos achar a borda, o lado reto. Vamos fazer um risco em 90 graus exatos, borda com borda, borda madeira com borda do esquadro, e vamos riscar em qualquer lugar que você escolha. Vamos dar a volta nela toda, sempre seguindo o posicionamento de onde foi feito o primeiro risco. Você encosta nessa borda e vem trazendo ela, você vai contornar a peça toda. É muito importante que ao contorná-la, o último risco se encontre risco com risco, tá? Linha com linha. Ok. Daqui pra cá você vai escolher agora. Nós fizemos aquele dia, se eu não estou enganado, com 1 centímetro. Você pode fazer com 2, com 3, com 1,5. Você pode fazer a quantidade de diamantes que você quiser na sua peça. Aí é opção sua. Não existe muito um padrão para que você faça o diamante. Existe o padrão, sim, de profundidade. Isso você precisa tomar cuidado. Não aprofundar muito nas linhas para dentro quando fizer o corte, para que a peça não se torne fraca. Mas a largura do diamante, você pode colocar 1 centímetro, 2 centímetros. Acredito que até 3 ainda seja aceitável. Pode fazer vários, um efeito sanfona. 1, 2, 3 diamantes, 4 diamantes, 1 diamante só. Hoje está sendo usado muito um diamante só, até pela praticidade. Mas eu já fiz pés em diamante com 2, 3, 4, que parece uma sanfona, que ficam lindos também e agregam ainda mais valor à peça final na hora de vender. Mas isso vai ser escolha sua. É importante você praticar e escolher, dependendo da grossura do caibro, dependendo da espessura, o modelo e a largura que você vai utilizar. Isso nós vamos aprender mais pra frente. Hoje vamos nos ater a como fazer o diamante. Eu vou utilizar 2 centímetros para cá, vou fazer uma linha, vou dar a volta nela e mais 2 centímetros, uma terceira linha e dar a volta. Aquilo que você já aprendeu. A gente marca 2 vezes 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, desses 2 mais 2. E vamos repetir em volta da peça inteira. Ok, eu risquei as 3 linhas nos 4 lados do caibro. Elas têm 2 centímetros de distância de uma para outra. Você já sabe como funciona. Agora nós vamos pegar as linhas das pontas, não a do meio. Nós vamos trabalhar com a das pontas e vamos calcular quanto nós aprofundaremos. É muito importante isso. No meu caso, o caibro tem 5 centímetros. Então, se eu jogar 1 centímetro para dentro daqui e 1 para cá, vai sobrar 3 centímetros internamente para segurar o peso dessa mesa. Nós não podemos nos esquecer nunca disso. Você não pode aprofundar demais. Você tem que levar em conta o que vai sobrar. É lindo, é estético, é bonito, agrega valor esse entalhe, mas você tem que se preocupar com a função que o pé possui. Qual a função do pé de uma mesa ou de uma cadeira? Aguentar o peso do tampo e o que virá futuramente em cima desse tampo. Coisas pesadas, pode ser colocado no futuro uma caixa de cerveja, pode ser colocar panelas cheias. A gente não sabe o que vai vir em cima, então a gente não pode abalar ou comprometer a estrutura da função desse pé. Se a gente aprofunda demais esse pé, vai ficar lindo esse diamante, mas vai perder a propriedade e a função que o pé possui, que é sustentar a mesa. Então, nós devemos sempre tomar esse cuidado. Por exemplo, como aqui tem os 5 centímetros, se eu tirar um de cada lado, vai sobrar 3. 3 ainda é maior que os 2 que eu estou tirando. O valor que vai sobrar no miolo do pé nunca pode ser inferior ou igual. Ele tem que ser maior em relação às partes que serão tiradas, que serão removidas das laterais. Esse cálculo sempre tem que ser feito. Por exemplo, eu vou repetir. Se aqui fossem 10 centímetros, eu tirasse um de cada lado, sobrariam 8 centímetros no miolo. Se aqui esse caibro tivesse 12 centímetros, eu tirasse 2 de cada lado, 12, sobrariam 8. Então, 8 ainda é maior que os 4 centímetros que eu tirei total de cada lado. Ou seja, 2 e 2 são 4. Sobrariam 8. Ele teria 12, uma viga grande, uma tora grande de madeira. Então, o miolo que vai sobrar, ele nunca pode ser igual ao que vai ser removido. Ele tem que ser sempre superior. Repetido, no nosso caso, 5. Eu vou tirar um aqui, um aqui. 1 centímetro de cada lado, somando dá 2 centímetros. Sobram 3 no miolo. 3 é superior a 2, então eu tenho como manter uma estrutura para esse pé. Nós vamos jogar aqui para dentro agora, de cada borda para dentro. Eu vou usar 1 centímetro, você pode usar menos, você pode usar um pouquinho mais. Você não pode nunca igualar. Quanto menor, mais vai sobrar madeira no miolo. Melhor será para o nosso móvel. Eu vou optar por 1 centímetro, então eu vou jogar daqui para cá 1, daqui para cá 1. Dessa linha daqui para dentro 1, daqui para cá 1. Eu vou repetir isso em todos os lados da peça, igual fizemos no pé pescoço. Você se lembra da aula 6.
detalhe do aprofundamento, ele é muito importante, tanto no pé pescoço quanto no entalhe diamante, pois as pessoas, elas quando ensinam a fazer esse entalhe, ou quando elas fazem, geralmente, não todas, mas geralmente elas acham o seguinte, que é somente sair cortando e acabou, não tem que calcular nada. Não, existe um cálculo. Por mais que você embeleze essa peça, esse pé de mesa, esse pé de cadeira, esse móvel, pode ser um pé de aparador, não importa, você não pode nunca comprometer a função desse pé, que é suportar o peso que vai em cima. Então nós temos que nos ater a isso, por isso estou te ensinando essa parte também, para você não colocar em risco o móvel, não colocar em risco as pessoas que receberão esse móvel, para quem você vai vender esse móvel futuramente, ou até para você mesmo. Bom, agora que você já sabe que a soma desses dois valores que vão ser removidos, que vão ser cortados das pontas, nunca pode chegar ao valor igual ou inferior ao que vai sobrar nesse miolo, nós vamos começar agora a cortá-los. Eu joguei 1 centímetro daqui para cá, um daqui para cá, um da borda para cá, um da borda para cá. Isso eu repeti dos 4 lados. Você pode ver que está com as marcações nos 4 lados e nas linhas de fora. A linha do centro não, porque ela é aquela parte mais alta do nosso entalhe diamante. A hora que a gente vai fazer, a gente vai colocar essa peça aqui presa na nossa morsa e nós vamos entrar com o serrote, igual fizemos no pé pescoço, e vamos serrá-la até essa marca de 1 centímetro, que fique desse lado e desse lado. Não podemos passar esse limite. Tem que fixar na morsa, serrar e ir olhando do lado de cá e do lado de cá, os dois lados ao mesmo tempo. O tempo todo você tem que ir controlando. Manter o serrote o máximo que você puder em 90 graus em relação ao caibro, para que ele fique reto, tomar esse cuidado e não deixar passar esses limites. Você pode ajustar a lâmina da sua CA circular também, nessa altura de máximo 1 centímetro, botar uma régua aqui e passá-la. Ir virando, botar uma régua, sempre uma régua guia do lado, como você já aprendeu nas aulas de corte com a CA circular, e ir passando. Também é uma forma mais rápida de fazer isso. Eu prefiro fazer no serrote porque me dá mais segurança, mas a opção vai ser sua. Pode ser feito também na tico-tico, desde que a base da tico-tico seja encostada, no caso aqui de lado, a lâmina posicionada e que ela entre até a marca de 1 centímetro. A opção vai ser sua. Eu vou cortar no serrote os 4 lados de baixo, os 4 lados de cima e nós voltamos para iniciarmos esse entalhe. Chegou na marca de 1 centímetro e 1 centímetro de profundidade, nós paramos. Agora a gente solta a morsa, vira a peça para o outro lado, começa a fazer aqui e aqui. Depois aqui e aqui, depois os últimos cortes. Pronto, pessoal, tá cortado. 1 centímetro, você vê o vazamento aqui e aqui. Desse lado vazado também, desse lado vazado. Dos 4 lados. O que que a gente vai fazer agora? Aquele velho risco que a gente dá com a serrinha, com o arco de serra ou com o serrote, de menos de 1 milímetro, só pra gente riscar esse meinho. Não é pra cortar, só vai riscar, pra ajudar a guiar o nosso formão. Bem em cima da linha. Tá feito, tá riscado. É só pra gente guiar, é menos de 1 milímetro, é um risquinho de nada, 3, 4 voltas com ida e volta com o serrote, só pra termos um guia e sabermos exatamente onde é o nosso meio. Uma dica muito importante que eu preciso te dar, e eu sempre repito isso pra você: não corra, faça devagar, faça no seu tempo. Eu tô correndo porque aqui é aula, é diferente, eu não posso perder muito tempo, mas no seu caso, você tem tempo, você tá estudando, você tá fazendo os exercícios, não tenha pressa, faça seu corte com cuidado, meça, confira, use o formão devagar, vá sentindo a batida do macete no formão, vá aprendendo e sentindo quando você pode ir mais rápido, quando você pode ir mais devagar, quando você pode tirar mais, quando deve tirar menos. Não tenha pressa, vá no seu tempo. Bom, agora nós vamos fazer as ligações desse meio. Aqui está a marca de 1 centímetro, aqui está a marca, eu estou só refazendo para que você enxergue. Nós vamos jogar a régua daqui para cá e daqui para cá. Mesma coisa na outra borda. Você vai notar que nós já temos o formato de um diamante. Eu joguei do limite que foi cortado até o meio, do limite que foi cortado até o meio. Fiz esses 2 traços aqui, dá pra você enxergar. E daqui e aqui. Eu vou fazer o mesmo desse lado. Nós vamos remover essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. Mesma coisa aqui. Vai sobrar esse miolo. Esse miolo nós vamos riscar assim que removermos essa parte.
Bom, pessoal, daí eu risquei os dois lados, como eu falei que eu faria, tá? Já temos o nosso diamante formado. O que a gente vai fazer agora? Nós poderíamos cortá-la. É isso que eu quero que você entenda. A peça tá aqui. Em vez de entalhar, eu posso simplesmente, como muitas pessoas fazem, cortá-la na diagonal. Pegando do risco, eu dei do serrote, eu vou seguindo aquela linha e eu vou cortando. Corto até aquela parte, corto daqui pra cá, faço o mesmo procedimento do outro lado, depois a gente passava a grosa, lixava, tava feito. Tem gente que usa a serra-fita pra isso, é mais rápido também. Você só encosta na serra-fita e corta aqui e aqui. Quem não tem serra-fita, tem gente que usa tico-tico. Vem com a tico-tico de pé, com a lâmina aqui com ela presa, vem com a lâmina nessa posição e corta até aqui. Vem daqui pra cá e corta até aqui. Também é uma solução, uma maneira de fazer isso. Se você não tem tico-tico, tem gente que faz isso com a circular. Acha o ângulo na circular, inclina a lâmina, bota uma régua e corta. E a maneira tradicional, que é a que eu prefiro, mas aí você vai escolher a sua, no entalhe. Nós vamos fazer agora, eu vou prender a peça e nós vamos começar a entalhar. Eu preciso ensinar, ou pelo menos dizer a verdade das formas que existem para fazer isso, para que você tenha mais opções. Mas a forma mais tradicional é o entalhe. É a que eu prefiro, a que eu uso mais. Mesmo na pressa, eu prefiro o entalhe. Eu creio que você praticando, você vai pegar velocidade com o tempo, por isso que eu digo que é importante você não correr agora, você ir no seu tempo, e você acaba chegando à seguinte conclusão. Para eu pegar uma forma, medir daqui para cá, botar uma régua guia, calcular o ângulo da circular, calcular o ângulo da tico-tico, eu perco mais tempo do que entalhando. Para mim, eu penso dessa forma. Se você tem uma serra-fita, é mais rápido de fazer, é claro, mas nem todos temos uma serra-fita. Nós vamos começar pelas quinas, como você já sabe, pelas bordas. Do meio para a parte que está cortada, o lado chanfrado do formão para baixo. Deixa sempre aquele 1 milímetro ou 2 antes de chegar na nossa linha. Bom, já comecei a mover as quinas, agora a gente vai começar a mover do meio para cá. Como você já sabe, joga no meio, vai inclinando, deitando ele e removendo. Você nota que eu bato com mais força no início, quando vai chegando no meio eu vou diminuindo a batida, porque eu não quero que ele passe daquele limite. Se você quiser agora, se o seu formão estiver afiado, e tem que estar afiado, você pode usar o lado reto como faca, deslizando ele para dentro. Com a própria mão você vai cortando de lado no sentido vai e vem e gerando esses excessos. Mas eu te indico que deixe sempre aquele 1,5 milímetro para acertarmos na grosa, é mais seguro. Tá praticamente feito esse lado. Eu vou virar a peça, fazer o outro lado e aí começamos a finalizá-lo. Pessoal, ele tá meio torto ainda, mas já tá com as duas laterais cortadas aqui e aqui, esse lado e esse. Agora a gente vai fazer o mesmo risco na diagonal aqui e aqui, desse lado e desse lado. O corte que nós fizemos de aprofundamento nessas laterais, ele ajuda na hora do entalhe. É só você inclinar na posição que você quer o formão, chegar aqui, ele praticamente já está cortado, você já elimina a madeira. Ele facilita demais a nossa vida. Vamos virá-lo assim e fazer a ligação com a caneta, até aquela marca que fizemos com a caneta de 1 centímetro, onde foi cortado com o serrote. Então nós jogamos do meio para cá na diagonal, do meio para cá até a linha na diagonal. Mesma coisa desse lado e desse lado. Viramos e fazemos o mesmo risco desse e desse. Se você quiser para ter mais precisão ainda, você pode colocar o seu esquadro deitado aqui dentro, onde foi cortado, que a lateral bata com a linha que você riscou e fazer um risco reto. Agora você tem mais precisão para ligar o centro até aqui. Eu risquei o último, eu vou ligar ele daqui até aqui agora.
Pronto, você já consegue visualizar o desenho e onde nós vamos eliminar agora. Aqui, aqui, essa parte e essa. Eu vou virar desse lado e fazer a mesma coisa, mesmo procedimento, os mesmos riscos e aí começar a entalhar daqui para cá, nesse aprofundamento e do meio para cá. Vamos fazer a remoção. Vamos agora remover essa lateral que falta, essa para cá, do meio para cá e essa do meio para cá. Já vai começar a aparecer o formato dele. Agora você começa a entender o porquê da importância daquela aula 5, em que você aprendeu a fazer aquele telhadinho. Na verdade, são 4 lados de telhado. Ela te preparou, te habilitou para essa aula de hoje. Vamos virar e fazer o último lado agora. Bom, pessoal, tá feito ele. 4 lados, você vai ver as marcas de tinta que eu deixei da caneta, que é aquele 1 milímetro, 1,5 mm que a gente deixa. Ainda tá bem rústico, bem grosso mesmo, ainda não tá com acabamento. Agora vai vir a hora, como você já aprendeu na aula 5, a hora da grosa. Nós vamos prender, fixá-lo na morsa e vamos passar a grosa aqui, aqui, na parede e nessa parede. Isso em todos os lados dele. Nós vamos virando e acertando, para depois ir com a lixa. Bom, pessoal, chegou a hora da grosa. Já fixei na morsa. O lado reto da grosa, não é o lado meia cana, tá? O lado reto, porque essas duas peças são retas e vamos trabalhar nela. Você deve ir prestando atenção nas laterais, naquele nosso risco que a gente fez com a caneta, que é o nosso limite. Essa borda vai encostar no limite do meio, no centro, não pode passar daqui. Então vai daqui pra cá, toma cuidado, porque a grosa não tem espaço para ficar jogando de lado. Então você vai ter que manter na mesma posição. Por isso é muito importante estar sempre atento aqui, aqui e no centro. Se precisar, você passa na parede também, para regular alguma coisa, algum eventual erro. Com cuidado, sempre devagar. Melhor é devagar do que errar. Muito importante também, que você não pode esquecer, às vezes pode acontecer do serrote comer 1 milímetro a mais de um lado do que do outro na parede, nesse canto da parede. Fica feio esse risco, fica horrível. A grossa não vai entrar bem nessa quina, nesse meio. Nós vamos usar o lado reto do formão e vamos raspando de lado, disfarçando esse risco que o nosso serrote deixou. Esse risco aprofundado, ele não pode aparecer, ele fica feio. Então você vai levemente raspando, passando só nessa parte com todo cuidado, comendo aqui, com todo cuidado, de forma que não apareça essa fenda. Mesma coisa do lado de cá, se você comer um pouquinho a mais, passou um pouquinho, 1 milímetro, meio milímetro daquela linha, limite nos cantos, você dá uma acertada com o formão. No sentido de faca, você vai jogando ele de lado e removendo bem esse cantinho. Formão passado com cuidado. Esse lado já está reto, eu vou virar a peça e vou fazer esse lado. E a gente vai virando e fazendo. Pessoal, eu acertei na grossa os 4 lados, tá feito o nosso diamante, agora a gente vai dar acabamento na lixa. Lixa 60, lixa 80, lixa 50 primeiro, depois aquela lixa mais fina, 200, acima de 200, 220, 300, 400, a lixa que você quiser para acabamento. Remover aqueles cantos que ficam feios, nos cantos que eu te falei com o formão, com muito cuidado, fui de lado, às vezes assim, com a própria mão, bem vagarosamente para não estragar a peça, agora é a lixa. Bom, pessoal, primeiro, dobrado em 2, depois a gente vai usar aquela de acabamento, 220, 180, acima de 200, 300, 600, a lixa que você quiser para acabamento. Dobrou em 2, você passa aqui, você vai dar uma acertada nela. Sempre até o nível. Já começa a dar o acabamento. Agora a gente vai fazer nos 4 lados o mesmo procedimento com a lixa grossa. Tá aí, pessoal. Passei a lixa grossa, deu aquela quebrada, aquela aliviada, tem umas partes que estão erradas ainda. Eu vou corrigir agora na lixa fina, o mesmo esquema. Você tem que lixar aqui dentro e essa parte, aqui dentro e essa parte. Sempre com a lixa pra cá, passando ou dentro da sua grossa, com ela enrolada, ou na mão, como eu já te ensinei na aula 5. Agora a lixa fina, mesmo esquema. Dobrou em 2, passou, vai até esse canto aqui e passa. Vai até esse canto aqui e passa.
enrolada na grosa. Você já sabe como faz. Fica até mais fácil do que você lixar com a mão. Pessoal, tá aí o acabamento, tá feito o nosso diamante. Agora, dicas que eu quero que você compreenda. Como a gente conversou, as duas somas das laterais que você vai aprofundar, somadas, não podem ser iguais ou ultrapassar o que vai sobrar no meio. Elas têm que ser sempre inferiores. No nosso caso, esse diamante eu fiz com 2 centímetros do meio para cá, 2 para cá. Se a madeira for maior, no caso, a largura da madeira for maior, se for uma viga, se for uma parte que você tenha como trabalhar em mais espaço, você pode jogar diamantes maiores. Se você preferir fazer vários diamantes, 3, 4, estilo sanfona, daqui você riscaria mais 2, daqui mais 2, mesmo esquema. Faria 2, 3 diamantes, o que você quisesse. Só que, com o aumento do número de diamantes, você deve diminuir a distância dele. Por exemplo, um diamante aqui, um segundo, com 2 centímetros de largura, como eu fiz aqui, 2, 2, 4. Então, com 4 centímetros aqui, mais 4 aqui, ficaria abrutalhado. O número de diamantes aumentou. Então, o ideal seria, até por estética, você seguir essa regra. Um diamante só, você pode trabalhar com ele um pouco mais largo. Mais que um diamante, você vai ter que diminuir a largura dele. Você vai trabalhar com 1 centímetro, meio centímetro entre uma linha e outra, e assim por diante. Quanto maior a sanfona, menor o diamante, para que não fique feio. Você vai trabalhar 1 centímetro ou meio. Diamantes grandes, você vai trabalhar com 2, 1,5, 3. Aí você vai ter que fazer testes para achar. A única regra que eu tô te passando é para caso que você queira fazer sanfona, ou seja, vários diamantes. 1, 2, 3, 4 diamantes, 3 diamantes, um do lado do outro. Vai ficar muito feio largos. Então você vai trabalhar com diamantes menores. É apenas isso. O sistema de fazer é o mesmo, o trabalho é o mesmo, não vai mudar nada. Bom, pessoal, concluímos a aula 7, chegamos ao final dela. Essa aula foi o complemento da aula 5, como você sabe. A aula 6 foi o complemento da aula 4. Então essa parte de entalhe diamante para pés, de entalhe meia-lua, entalhe pescoço para pés, está concluída. Você já sabe fazer, já sabe as técnicas, já sabe os segredos. Agora nós vamos iniciar outros tipos de entalhes. Vamos nos aprofundar em entalhes comerciais que vendam, que embelezam as peças ainda mais, entalhes fáceis. Vamos nos aprofundando aos poucos. Qualquer dúvida você tem contato. Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal para nos ajudar. O curso de entalhe continua. O curso de marketing e administração continua. O curso de marcenaria, que nós estamos dando uma descansada, como você já sabe, está voltando. Já está sendo preparada a segunda fase para que você continue com o curso de marcenaria, ou seja, os 3 cursos continuam. E pratique os diamantes, pratique tamanhos largos, pratique tamanhos pequenos. Por exemplo, esse grande e menores, pratique os modelos sanfona. Isso também vai te dar habilidade. O diamante não é apenas uma peça, como tem sido feito hoje em dia, só uma única. Existem vários modelos, ou seja, como eu te ensinei, o modelo sanfona, que são 2, 3, 4 diamantes seguidos menores, ou o grande. Pratique os 2 tipos. Pessoal, até a próxima aula.